E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Sam Reis e tenho aqui um vídeo que vai falar sobre a imigração aqui em Portugal. É um vídeo que a gente vai tirar aqui do canal CNN, onde a CNN buscou um especialista a estar comentando a respeito da imigração em Portugal, não só a imigração como também a emigração, né? Que é quando os portugueses emigram para outros países, né? Segundo dados que saíram na mídia social aí nas últimas semanas, cerca de 30% dos jovens com idade fértil moram e emigraram e moram em outros países, seja para estudar ou para buscar novas condições de vida, novos empregos na questão profissional, etc. Então, isso tem tomado conta do noticiário de forma muito importante aqui em Portugal, mesmo porque ontem teve a convenção de um partido político, né, que diz que se chegar ao poder ele vai mudar muitas coisas no sentido da imigração, daqueles que entram aqui em Portugal. Uma delas, se eu não me engano, foi dizer que para conseguir morar regularmente aqui, legalmente em Portugal, vai ter que conhecer a língua e a cultura, ou seja, a história portuguesa. Portanto, sei lá, fariam um teste aí de português, de língua portuguesa e também de conhecimentos gerais da história portuguesa. Bem, diante disso, hoje na mídia voltou a ter bastante informações, bastante notícias sobre imigração, sobre emigração, sobre a situação da imigração em Portugal, o déficit de pessoas que tem em Portugal, porque a emigração também é muito forte, muitos portugueses que terminam seus estudos aqui vão morar para outros países. Isso não é de hoje, vem desde sempre. Então, gente, é muito interessante ver esse vídeo e notar aí, tentar sentir, né, como é que os portugueses, na visão de um especialista, têm visto a questão da imigração. Vamos ver lá. Traços gerais para as conclusões que este estudo nos mostra com o sociólogo Rui Pena Pires, coordenador científico do Observatório da Imigração. Muito boa tarde, obrigada por juntar-se ao Agora CNN. Portugal sempre foi um país de imigração, de muita gente a ir trabalhar para o estrangeiro. Até que ponto é que a situação agora é diferente e afeta aquilo que é Portugal enquanto país que retém o talento e que consegue ter trabalhadores qualificados? Bom, como diz, Portugal é um país de imigração há muito tempo. Um dos nossos mais famosos geógrafos chamou por isso a imigração uma característica estrutural da sociedade portuguesa, porque não é uma questão pontual. Há altos e baixos. Nós não estamos no período mais alto da imigração. O período mais alto da imigração nestas últimas décadas foi o que antecedeu o 25 de Abril, ali os anos 60, princípios dos anos 70. Depois tivemos um período também muito alto durante a chamada crise das dívidas soberanas, entre 2010 e 2013, 14, e hoje estamos a regressar um pouco à normalidade da nossa imigração, que é uma imigração que andará neste momento pelas 60, 65 mil pessoas ano, sendo que regressam também todos os anos 20 mil, e portanto não se pode somar apenas isto, tem que se subtrair os que regressam. Então, o que ele está a dizer aí que 60, 70 mil pessoas nesse ano de 2023, 2024 aqui saem de Portugal, né? Saem de Portugal. E tem aí uns 20 mil que entram, mais ou menos uns 20 mil que retornam. São números interessantes, né? E é uma imigração que talvez venha a descer um pouco, mas não descerá muito mais. Talvez deixe para as 45 mil pessoas, 50 mil, não é um bocado difícil. Mas há este traço distintivo, que é a qualificação de quem parte. Bom, mas a população portuguesa é muito mais qualificada. Se nós olharmos para os números, uma parte do crescimento da imigração, a maior parte do crescimento da qualificação da imigração qualificada portuguesa é o resultado direto da maior qualificação da população portuguesa. Nós tínhamos uma população... É proporcional, portanto. É proporcional. É um pouco mais, isto é, ultimamente tem-se acelerado um pouco mais a saída de imigrantes qualificados, ou seja, em proporção, digamos que as pessoas qualificadas neste momento imigram mais do que as pessoas não qualificadas. Mas não é certo que anualmente estejam a sair mais pessoas com licenciatura do que sem licenciatura.
Todos os dados, os últimos dados que tivemos, já tem 3 anos, apontavam para que ainda fosse ligeiramente superior a percentagem dos não licenciados. Sinto das suas palavras que não é uma situação absolutamente dramática, nem fatal, aquela que estamos neste momento a viver. Este fim de semana houve uma grande reportagem no Semanário Expresso que detalhou algumas destas conclusões e que expunha que... Esse Semanário Expresso é um jornal, né, que tem aqui, e ele colocou essa questão da imigração, fez uma análise, até uma análise boa da situação a situação da imigração aqui em Portugal, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que pode dar resultados bons, o que não pode. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês lerem essa reportagem na íntegra. Para muitos dos jovens que vão depois viver para o estrangeiro, dificilmente encaram o regresso, porque lá encontram não só melhores salários, mas essencialmente melhores condições de vida, outra cultura de trabalho. Esse sim pode ser o grande impeditivo para regressarem a Portugal, ou na década de 60 do século passado também havia outras circunstâncias, nomeadamente as famílias que iam compondo, que depois também impediam que regressassem? Sempre foi assim. Ou seja, o que há de novo hoje é que hoje são mais aqueles que declaram logo do princípio que não querem regressar. Nos anos 60 encontrava muitas pessoas que diziam que queriam regressar a curto prazo, mas depois não regressavam. E não regressavam exatamente por isso, que não regressavam. Quando é que elas desistiam de regressar? Esses aí são dados interessantes, pessoal. Esses são os principais destinos da imigração de portugueses para fora de Portugal, né? Primeiro Espanha, Suíça. Espanha recebeu 11 mil imigrantes, Suíça recebeu 9 mil imigrantes. Reino Unido, depois Reino Unido, depois Alemanha, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Canadá, Áustria, Noruega, Finlândia, Brasil. Aí nós temos ali, o que é que tem ali? Suécia e, por fim, Islândia ali. Interessantes são esses dados aí. Normalmente quando nasciam os filhos e, sobretudo, quando os filhos entravam na escola. Claro. Mesmo assim, como eu digo, regressam mais de 20 mil pessoas todos os anos, sem se fazer nada. Há 20 mil pessoas que regressam e a maioria dos que regressam são jovens. Há alguns países de onde vem uma imigração de reforma, o caso da Suíça, mas na maioria dos casos não. São jovens que estão 5, 7, 10 anos, 12 anos e que depois acabam por regressar. E não significa que não venham a sair outra vez, não é? Sim. Portanto, há uma parte desta imigração. Esse também é outro mais jovem, traço, que não é? A maior mobilidade da Exatamente. sociedade hoje em dia. E no que diz respeito à sustentabilidade, estamos a deixar ir embora muita gente, mas também está a entrar muita gente. Mas está a entrar menos do que a que está a sair. Em alguns anos parece que entra mais, e não tenho a certeza de que esteja mesmo a entrar mais, porque as estatísticas que nós temos de entrada são as estatísticas administrativas. Entrando menos do que sai, ele disse. E fronteiras, e sabemos que há muitas pendências. Há muitos processos que entram um ano e demoram 2, 3 anos a ser resolvidos. Portanto, Isso vai neste caso, os acumulando. números são todos oficiais, de processos de pessoas que estão cá de forma legal. Em termos de entrada. De entrada. Sim, mas talvez nos últimos 2 anos tenham entrado mais pessoas do que aquelas que saíram de Portugal. Portugal já teve uma fase entre a seguir ao 25 de Abril e até final dos anos 90 em que se saía menos do que se entrava, portanto tinha um saldo positivo, um saldo migratório positivo. Depois teve um saldo, durante a maior parte do século XXI até agora teve um saldo migratório negativo. Provavelmente agora está a ter outra vez um saldo migratório ligeiramente positivo. Mas Portugal tem um acumulado de imigração tão grande que precisa de muita imigração para compensar, nunca compensará completamente, mas para compensar minimamente esta saída. Isso é um dado interessante, né? Portugal tem um acumulado de tanta gente, tantos portugueses que saíram de Portugal, tem um acumulado tão grande que é preciso muita imigração, pessoas de fora a vir para dentro de Portugal, para compensar minimamente o tanto de pessoas que já saíram aqui de Portugal. É uma afirmação muito forte mesmo desse senhor, né? Portanto, é fundamental que continuemos a receber estrangeiros para virem viver e trabalhar em Portugal. É fundamental, não pode ser de outra maneira. Nós vivemos num espaço de livre circulação, a União Europeia. Temos um diferencial de salários grande com outros países. Só por milagre é que não haveria uma imigração relativamente elevada em Portugal.
O que seria estranho não haver muita imigração, esta imigração, o que seria estranho era não haver alguma coisa, se passaria de esquisito para não haver esta imigração. E depois a imigração, mesmo com um desenvolvimento maior, não vai baixar muito. Se eu olhar, por exemplo, para o Reino Unido tem uma taxa de imigração que é um bocadinho maior que a portuguesa, mas não é muito maior que a portuguesa. Porque os países muito desenvolvidos também, dos países muito desenvolvidos também se sai muito. Sai-se para outros países desenvolvidos, há muita mobilidade. Qual é a diferença do Reino Unido para Portugal e de outros países como a Alemanha? É que mais do que compensam as saídas que têm com as entradas que têm de imigração. Portugal, e nós ainda não. Nós temos que ser mais atrativos. Também no dia em que formos mais atrativos, sairão menos portugueses do que saem agora. Mas vão sair sempre dezenas de milhares de portugueses por ano. Mas essa é uma questão bastante interessante. Portugal tem de assumir-se como um país mais competitivo, mais atrativo para reter e chamar mais gente. Chamar as duas, para os dois objetivos, para reter um pouco mais e para chamar mais. Mas não tenhamos ilusões, Portugal não será, no curto, médio prazo, um país com a riqueza da Suíça ou dos Países Baixos e, portanto, num espaço de livre circulação haverá necessariamente migrações. Não há hipótese de fugir a isso. Doutor, muito obrigada por ter vindo agora à CNN traçar-nos algumas das conclusões deste Atlas da imigração portuguesa. Bem, como a gente pode ver aí, um resumão, né, dessa análise aí do sociólogo Rui Pena Pires para um programa da CNN aqui em Portugal. Portugal precisa sim aumentar a sua competitividade, precisa sim oferecer mais e melhor para os estrangeiros poderem se sentir atraídos a vir a Portugal e também a manter os portugueses aqui dentro. Esse é o resumo da análise desse sociólogo aí. Bom, eu acredito também que Portugal está caminhando nesse sentido. A imigração ela é muito importante para todos os países, para Portugal não vai ser diferente. E eu sei que pelo menos aqui em Leiria, aqui em Portugal, a imigração tem ajudado bastante mesmo, né? E são desafios, tanto de um lado quanto do outro, que devem ser superados, né? Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração, um abraço, fui!